Neste vídeo eu estarei fazendo um unboxing e demonstrando as funções e características do multímetro Sanwa YX360TRF. Esse multímetro, né, eu acabei de receber recentemente. Ele veio, né, essa caixa, né? Vou fazer a abertura dele para a gente verificar fazer um unboxing desse multímetro. Fazer a abertura. Veio bem embalado, bem protegido, plástico bolha, né? Bem acondicionado. E realmente bem protegido, bem embalado. Tirar o plástico bolha. E bem protegido, bem embalado. Plástico bolha, plástico filme. Realmente muito bem protegido. Aqui, né? Caixinha dele. YX360TRF. E temos algumas características dele, né? Marcado aqui na caixa. Bem interessante. Muito bacana. Made in Japan. Ok. Ele vem numa case, né? Uma case bem protegida, né? É um plástico boa qualidade, que tem algumas especificações dele, né? Do fusível meio ampere, 250 volts. Ele usa duas pilhas de 1,5 volts. Ok, vou fazer a abertura dele. Ok, tampa encaixada. Aqui é o manual de instruções dele. Certificado de calibração. Muito bacana. Manual de instruções dele em inglês. Manual bem completo, né? Bem detalhado. Bastante informações aqui. Muito bem explicado. Uma alcinha, né? Para colocar nele se quiser.
Ele é bem construído, bem bonito esse multímetro, muito bem feito. As pontas de prova dele. O fio um pouco mais fino do que uma ponta de prova padrão. Mas é um fio de boa qualidade, cabo de boa qualidade. Duas pontas de prova. Aqui vem com proteção. Contatos dourados, a melhor qualidade de contato, muito bom. Vou colocar o manual dele para cá. Ok. As pontas de prova, né, são embutidas nele. Vamos fazer a abertura dele para colocação das pilhas, para fazer uma demonstração das funções que ele possui e alguns testes de precisão e das características diferenciais desse multímetro. Vamos abrir. Ok. Aqui ele tem um... Perfeito. Olha, ele já veio com pilhas. Muito legal. Aqui é a montagem interna dele. Fusível de proteção. Fusível de 0,5 amperes. Tem um resistor aqui. 2 resistores. É bem construído. Deixa eu ver que pilhas que são essas aqui. Pilhas da Toshiba. Pilhas Toshiba. Bem legal. Eu não imaginei que ele já viesse com as pilhas. Muito legal. Aqui, ó. Toshiba Zinco, né? Perfeito. Vamos fechar ele. Vamos ver as escalas, as funções, né, que ele oferece. As pontas de prova, né, elas são embutidas, né, são soldadas aqui dentro. Fechar ele. Ok. Aqui seria o lugar de colocar as alcinhas, se quiser colocar. Aqui vamos colocar o suporte dele. O suporte dele tem alguns encaixes, né? A alcinha aqui, né? Aqui é o encaixe do suporte. Aqui tem umas travinhas, né, que a gente coloca. E aqui a gente pode colocar em pé, né? Ângulo 45 graus, né? Bem legal. Acredito que aí tá no ângulo bom de visão. Então vamos apresentar as escalas dele, né? Aqui nós temos a escala DC, né? De média de 0,1 a 1000 volts. Escala DCV nulo, mais e menos 25 e mais e menos 5 volts. Que seria, né? No caso, essa referente a essa escala que tem um zero no centro,
Essa escala aqui do zero do centro aqui, que é para fazer medição positiva, né? Se a tensão for positiva, ele vai deflexionar para a direita, e negativa vai deflexionar para a esquerda. Aqui temos as escalas de resistência, escalas ômicas. Aqui escala X1, X10, X100, X1K, posição desligado, e X100. Ele não tem a escala X10K. Ele não tem a bateria de 9 volts. Então ele vai trabalhar com 3 volts em todas as escalas, que nem a gente vai poder verificar nos testes que a gente fizer nele. Aqui tem escalas de tensão, 10 volts, 50, 250 e 750. Aqui temos a escala de corrente, 50 microamperes, 2,5 miliamperes, 25 miliamperes e 0,5 amperes. Ajuste de zero. Então vamos fazer o... Aqui ele tem as especificações dele, né? Que aqui no caso ele é um multímetro que ele tem 20 kΩ DC por volt, tensão DC, e 9 kΩ por volt AC. Ok? Na escala DC 250 volts, né? São 9 kΩ por volt. Perfeito. Aqui ele tem a escala de resistência, escala de tensão, 250, 50, 10 volts, escala C10 volts, escala de capacitância para capacitores de até 10 microfarads, escala mais e menos DCV, referente à escala mais e menos 25 e mais e menos 5 volts, e ele tem a escala também de miliamperes e a escala LV, que mostra a tensão, né? Muito útil para medir tensões de diodo, de LEDs, né? Escala LV volt. E escala dB. E HFE também. Ele é bem completo, né? Um multímetro bem completo, um multímetro bonito. Ele é um multímetro tamanho médio, né? Ele não é um multímetro muito compacto, nem um multímetro grande porte. É um multímetro médio. Muito bem feito, muito bem construído. Agora vamos fazer alguns testes sobre suas características, né? Vamos verificar a precisão dele. Vamos fazer um teste de precisão. Para isso vamos usar esse módulo aqui de referência de alta precisão, resistores de alta precisão, capacitores também. E vamos efetuar os testes. Inicialmente, como todo multímetro analógico, né? A gente tem que fazer o ajuste correto do ajuste de zero dele. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais, para a gente ter uma visualização melhor aqui. Tá ok. Aqui a gente vai fazer o ajuste de zero. Zero de fim de escala, né? Que é nesse parafuso plástico em frente ao galvanômetro. Ok. Para mim ele está ajustado corretamente sobre o zero. Pode ser que na câmera ele apresente algum erro, né? Devido ao erro de paralaxe. Vamos colocar na escala X1 e vamos iniciar nossos testes. Ok. Detalhes sobre as pontas, né? Elas vêm marcadas dominação, ó. Ok. Bom, aqui eu já está ajustado o zero de fim de escala. Agora vamos ajustar o ajuste zero inicial. Ó, ponteiro perfeitamente ajustado sobre o zero. Deixa eu colocar numa posição aqui que a gente consiga visualizar. Vamos fazer a medição aqui. Vamos medir um resistor de 10 ohms. Bem preciso, ele parou sobre o 10. Muito bom. Resistor de 100 ohms. Parou exatamente sobre o 100. Perfeito. E um resistor de 1K. Ele vai ter que parar sobre 1K.
Perfeito, muito boa precisão. Agora vamos testar a escala X10. Vamos zerar novamente. Vamos medir o resistor 10 ohms, que vai ter que medir 1. Perfeitamente, precisamente sobre o número 1, conforme podemos visualizar. Vamos medir o resistor de 100 ohms, precisamente sobre o 10. Resistor de 1K, precisamente sobre o 100. Resistor de 10K sobre 1K. Perfeito. Vamos testar a escala X100. Vamos zerar. Ok. Resistor de 10 ohms vai ter que virar 0.1. Ok, perfeito. 0.1. Resistor de 100 ohms 1. Perfeito. Resistor de 1K 10. Resistor de 10K 100. E resistor de... Aliás, resistor de 1K 100, né? Resistor de 100K 1. Perfeito. Agora vamos testar a escala X1K. Perfeito, o zero ajustado corretamente. Vamos começar o resistor mais alto para o mais baixo. Resistor de 100K no 100, perfeito. Resistor de 10K sobre o 10, 10K, correto. Resistor de 1K, exatamente sobre 1K. E resistor de 100 ohms vai ter que ser 0.1. Exatamente entre o 0 e o segundo tracinho, que é 0.2, 0.1. Muito boa precisão. Realmente esse multímetro tem uma precisão excelente. Agora vamos testar a escala X100K. Ele não tem escala 10K, né? Então a próxima escala é X10K. X100K. Corrigindo. Então aqui, vamos começar pelo resistor mais alto. Resistor de 100K, exatamente sobre 1, né? 100.000 dividido por 100.000 é 1. E resistor de 10K vai ter que ser 0.1. Perfeito, excelente precisão esse multímetro. Agora eu vou fazer uma medição desse resistor de alta precisão que tem nesse módulo aqui, nesse outro módulo de referência. É um resistor de 179,97 kΩ. Aqui, ó. Ele mediu aqui no 1,8, que corresponde a 180K, sendo que estamos medindo na escala X100K. Na escala X1K, ele vai ter que medir um pouco antes do 200. Vamos ajustar o 0. Ok. Então aqui, olha, no primeiro tracinho, antes do 200, corresponde a 180K. Podemos ver que esse multímetro ele é muito preciso. Ele tem uma medição muito precisa na escala ôhmica. Agora vamos fazer um teste na medição de capacitores. Ele tem uma escala, né, para medir capacitância. No caso seria a escala X100K. No caso é uma medição indireta de capacitância. Ele vai medir a resistência do capacitor, resistência inicial, e ele tem uma escala de capacitância que a gente vai conseguir verificar o valor do capacitor. Para isso, eu vou estar descarregando todos os capacitores. Os capacitores devem estar descarregados antes do teste, para fazer o teste com precisão e evitar qualquer danos ao instrumento com alguma carga residual.
aqui fazendo a descarga dos capacitores com a pinça, curto-circuitando seus terminais. E a gente vai fazer o teste desses capacitores aqui com esse multímetro. Ele tem uma escala de até 10 micro, né? Então a gente vai medir capacitores até 10 microfarads. Aqui, vamos começar a verificar a escala dele. A escala de capacitância é essa escala aqui. Então aqui no caso, a gente vai começar, tem a escala de capacitores de 100 nano, 500 nano, 1 micro, 2 micro, 5 micro. Aliás, exatamente, aqui ó, 100 nano, 500 nano, 100 nano, 200, 300, 500, 1 micro, 5 micro e 10 micro. Então, 0.01, né? No caso, não é 0.1, é 0.01. Então, no caso é 10 nano, 50 nano, 100 nano, 200 nano, 500 nano, 1 micro, 5 micro e 10 micros. Perfeito. Então, vamos começar a medir um capacitor de 10 nano, né? 9,85. O ponteiro ele vai ter que se deflexionar até o 0.1. Ele deflexionou até o 0.1. Vamos medir novamente, descarregar o capacitor. Se o capacitor estiver carregado, a gente não consegue fazer o teste. Então, vamos medir novamente. É bem rápido, né? Mas ele foi próximo de 0.1. Aqui é um capacitor de 100 nano. Então ele vai ter que deflexionar até o 1 aqui. Ponto 1, né? Vamos verificar. Bom, ele foi até próximo do 1. Vamos medir novamente, dar um curto aqui no capacitor para descarregar ele e vamos fazer novamente um novo teste. Aqui a escala está zerada, a gente tem que zerar a escala antes, né? Ela já está zerada. Então vamos lá. Próximo do 1, perfeito. Agora temos um capacitor de 958 nano, né? Que é aproximadamente 1 micro. Então ele vai ter que deflexionar até aqui, né? Próximo do 1. Vamos ver. Um pouquinho próximo do 1 ali, né? Agora vamos verificar o capacitor de 10 micro. Vai até o final da escala. Foi próximo no final. Em torno de 8, mais ou menos, 9 micro. Perfeito. Ele faz um bom teste de capacitores. A escala é um pouco limitada, para medir até 10 micro, né? Mas ele já é uma função bem interessante desse multímetro. Agora vamos fazer um teste para verificar a tensão que ele manda, né, nas saídas ômicas dele. Para isso a gente vai medir com o multímetro aqui da Unity. Deixa eu ligar o multímetro. Vamos medir aqui na escala de voltagem, DC. Então aqui, como todos sabem, né, a polaridade do multímetro analógico é invertida. Então a gente vai conectar dessa forma, né, aqui. Olha lá. Temos uma tensão 3,28 volts na escala X1. Escala X10 também 3,28, 3,3, né? Escala X100 3,28 também. Escala X1K 3,28. Aqui é a escala off. Escala X100K 2,3 volts. 2,30 volts. Então essas são as tensões que ele fornece, né? Ele não tem a escala não fornece, né? No caso, tensão de 12 volts, né? Na escala X10K, porque ele não tem essa escala e não utiliza bateria de 9 volts. Mas isso não é um problema. Mesmo assim a gente vai conseguir fazer testes, né, em semicondutores sem problemas.
Outra característica importante para a gente verificar é a corrente que é fornecida nessas escalas. Para esse teste, eu coloquei um multímetro Unity UT61E+, na escala de miliamperes, para medir a corrente que é fornecida para o multímetro Sunwear. Escala X1, o fabricante discriminou uma corrente de 150 miliamperes. Vamos verificar a corrente. 132 aproximadamente, dentro da tolerância. Escala X10, uma corrente de 15 miliamperes. Temos 15,9 miliamperes, perfeito. Escala X100, uma corrente de 1,5 miliamperes. Temos 1,64 miliamperes, perfeito. Escala X1K, 150 microamperes. 167 microamperes, dentro da tolerância, ok? Escala X100, ele não discrimina, a gente vai descobrir. Aqui, no caso, uma corrente bem baixa, abaixo de miliamperes. Então, vamos verificar na escala microamperes o valor dessa corrente. Vamos mudar para a escala microamperes para a gente verificar qual a corrente que é fornecida. É uma corrente de 1,45 microamperes. Uma corrente bem baixa, escala X100. Perfeito. Com essas características, a gente consegue fazer testes de forma muito satisfatória em semicondutores. Eu vou estar fazendo algum teste em alguns semicondutores para a gente verificar como esse multímetro se comporta para testes de semicondutores. Ok, aqui eu tenho alguns semicondutores. Normalmente a gente utiliza a escala X10, né, para fazer a maioria dos testes em semicondutores. Então vamos fazer os testes e vamos verificar como que ele vai medir esses semicondutores aqui. Bom, aqui nós temos transistores lineares, né, transistores normais. Então aqui a gente vai fazer a medição dele, né, aqui no caso a base aqui, coletor emissor, né, vamos fazer a medição. Esse aqui é um transistor NPN, porque o multímetro analógico tem uma polaridade invertida, a ponta vermelha é negativa e a preta é positiva. Ele é um transistor NPN, ó. Podemos ver que ele está medindo normalmente, ó. Ok, ó. Medindo perfeitamente o transistor. Esse aqui é um transistor PNP, né? E, ó, se a gente medir nessa posição, ele não vai medir, porque ele é um PNP. Então a gente inverte a polaridade das pontas e faz a medição dele. Mediu, coletor, emissor. Coletor emissor, nada, vou dar continuidade aqui na escala X10, ok? Esse outro aqui, ó, com a polaridade invertida, ele não vai medir. Perfeito, não mediu. Aqui temos transistor FET. Então o transistor FET, no dreno para o source, ele vai conduzir de um lado, né, que tem um diodo interno, e do outro lado ele não vai conduzir se ele não for disparado o gate. Ele não está conduzindo aqui, na polarização direta. Aqui, ó, conduziu, que é o diodo, e não conduziu. Agora eu vou aplicar uma tensão positiva no gate, ele vai ter que conduzir. Ó, conduziu, ele vai ter que conduzir dos dois lados. Perfeito, ó, conduzindo dos dois lados normalmente. Aqui, ó, positiva, conduz. Se eu aplicar uma tensão negativa, ele não vai conduzir mais. Ok. Esse outro aqui é a mesma coisa, é um transistor também, é MOSFET. Ao aplicar a tensão positiva, ele vai conduzir dos dois lados, dreno e source. Agora, se eu aplicar negativa, ele só vai conduzir o lado do diodo. Perfeito. Testou com excelente precisão e perfeitamente transistores convencionais e transistores MOSFETicos. Aqui temos um LED. Esse LED é um LED bicolor. Aqui é o catodo, a posição central. Ó, o LED verde acendeu, conduziu ali no ponteiro normalmente. E o vermelho também, com brilho bem forte, né? Invertendo não deve conduzir, não deve acender, perfeito. Aqui temos um diodo retificador, conduziu, normal. Do outro lado ele não deve conduzir.
E aqui temos um diodo Zener 10 volts. Conduziu normalmente, invertendo não deve conduzir. Perfeito. Testamos semicondutores com perfeição com esse multímetro. Agora uma observação para esse diodo aqui. Esse é um diodo de alta tensão para forno micro-ondas. Esse diodo, né, ele só é possível de ser testado com a tensão superior a 4 volts. O multímetro envia uma tensão superior a 4 volts. Então, no caso dos multímetros analógicos, né, que tem a escala X10K com bateria 9 volts, a gente consegue testar esse diodo na escala X10K. Agora, no multímetro que não tem, a gente não consegue, nem no digital, nem no analógico. Eu vou testar aqui, ó. Esse lado ele deveria conduzir, né, que a ponta vermelha seria negativa, né, não conduziu. Invertendo também não conduziu, ele não consegue fazer o teste. A mesma coisa ocorre com o multímetro digital também. O multímetro digital também não consegue testar o diodo de micro-ondas. Deixa eu colocar aqui escala diodo, a gente ver. Escala diodo. Então aqui, se a gente for fazer o teste desse diodo, a gente não vai conseguir testar. Aqui eu vou curto-circuitar uma ponta na outra, né? Ó, tá normal. Agora, se eu colocar no diodo, ele não mede. Porque esse diodo ele tem uma junção, uma maior, 4, 5 volts. Então o multímetro convencional não consegue. Tem uma forma, né, um método que a gente consegue fazer o teste desses diodos. Para isso a gente utiliza uma fonte externa, né, ou uma bateria, no caso a bateria 9 volts, e faz o teste desse diodo. A gente coloca o multímetro na escala de tensão, escala de tensão DC. Deixa eu medir a bateria para ver quanto está dando. Deixa eu colocar. Ok. Escala de voltagem, né? Então a gente faz o teste. Olha, é interessante, né? Eu medi essa bateria, né? Ela não está medindo. Ó, nada no samba e nada do multímetro digital. Ela está descarregada. Por isso que não está medindo. É uma bateria recarregável, ela ficou muito tempo guardada, né? E ela acabou descarregando. Agora temos uma outra bateria, essa aqui está carregada, que eu sei. É uma bateria convencional, né? 9 volts. Essa aqui está medindo bem, ó. Está medindo quase 9.8 volts aqui, 9.7. Vamos ver no... Ó, exatamente, ó. Mesma tensão com diminuição, ela está medindo no Unity. Perfeito. Então, vamos fazer o teste com essa bateria. Multímetro na escala de tensão DC. No caso, o analógico está na escala de 10 volts. E o digital está na escala de tensão, né? É um multímetro alto range. Então aqui a gente coloca... Poderia utilizar uma fonte de bancada ou uma bateria. A gente está utilizando a bateria. 9 volts. Aqui a gente coloca o negativo do multímetro no negativo da bateria. O positivo no catodo do diodo. E conecto o diodo no positivo da bateria. Desta forma, a gente vai conseguir verificar se o diodo se encontra em boas condições. Ó. Aqui, ó. Colocar. Olha lá. Ele mediu uma tensão de 4,4 volts aproximadamente. Perfeito. O importante é ver se ele conduziu desse lado. Agora invertendo, ele não deve conduzir. Se ele conduzir, ele está com fuga, ele está em curto. Aqui, ó. Não conduziu. Então a gente consegue testar diodo de alta tensão dessa forma. De uma forma bem prática e eficaz. Agora eu vou testar também no Unity, que é a mesma coisa, né? No caso seria um multímetro digital. A gente coloca vermelho no catodo, negativo no negativo da bateria e conecta aqui, olha lá. E deu uma tensão de 6 volts. Essa diferença de tensão, um deu 6, outro deu 4, tem a ver com a impedância. Com a impedância de entrada, né? Que o multímetro analógico ele tem uma impedância menor, ele tem 20 km por volt, enquanto que o multímetro digital tem uma impedância de 10 megaohms, independente da tensão que vai ser medida. A tensão DC que vai ser medida. Invertendo a polaridade, ele não vai conduzir,
não conduziu. Então, indicando que o diodo se encontra em perfeitas condições. Isso é uma técnica, né, um método para se testar o diodo com multímetro que não tem não fornece uma tensão alta, né? No caso dos digitais e de alguns analógicos. Bom, agora eu vou fazer um teste de precisão DC para a gente verificar quanto esse multímetro é preciso para medições e tensões. Coloquei ambos os multímetros em paralelo. A gente vai estar aplicando a tensão desse modo de referência de alta precisão. Ele vai fornecer uma tensão de 2.498 volts, 2.5 volts. E a gente vai monitorar essa tensão tanto no multímetro digital quanto no multímetro Sama. Aqui temos uma tensão de 2.498, ou seja, 2.5. E a gente pode observar no Sama a exata precisão aqui, ó, a escala 10 volts, 2.2, 2.4. Ele está entre 2.4 e 2.6, exatamente 2.5 volts. Ele mede com muita precisão. Agora vamos mudar a tensão para 5 volts, né? 4.998 volts. Aqui. E aqui temos uma leitura exatamente em cima do 5. Que é esse traço aqui, ó, maiorzinho aqui, esses 5 volts. Muito boa precisão. Vamos medir a tensão de 7.49, né, que é 7.5. Aqui. OK? E ele está medindo exatamente, ó, esse traço aqui é o 7, 7.2, 7.4. Está entre o 7.4 e o 7.6. Então, 7.5. Muito preciso. Agora tem uma tensão de 9.99. 9.995. 10 volts. Está exatamente na escala 10 volts. Muito preciso. Agora eu vou fazer um teste, né, na escala null, né, mais e menos 5 volts. Vamos fazer um teste nessa escala para verificar a precisão dela. Aqui eu vou colocar o multímetro na escala de 5, né? Que a gente faz o ajuste zero, né? Para ele ficar o ajuste 0 ohm, ele vai servir para zerar a tensão aqui no caso. Aqui eu vou aplicar uma tensão e eu vou desconectar o multímetro digital. Aqui eu vou aplicar a tensão aqui nele, uma tensão positiva de 2.5. Vamos ver como que ele vai medir. Ó, nessa escala aqui, ó, essa escala inferior, ó, tá exatamente no tracinho entre o segundo e terceiro, 2.5. Muito preciso, né? Agora vamos inverter a polaridade. E vai ter que medir para o outro lado, né? Deixa eu inverter. A mesma coisa, a mesma precisão. 2.5 negativo. Perfeito. Muito preciso. Agora vamos colocar na escala de 25 e vamos fazer com 10 volts agora, o teste. Aplicar a tensão, polaridade correta, né, inicialmente. Aqui, ó. Ele mediu aqui, ó, sobre o 10 aqui, ó. Mais 10. Agora invertendo, ele vai ter que medir sobre o menos 10. Aqui, ó. Deixa eu zerar corretamente a escala, né? Eu mudei de escala, tem que zerar. Dá um pouquinho fora, peraí. Agora está bem ajustado o zero. Vamos medir novamente. Em cima do 10. Precisamente. Vamos inverter. Polaridade. Mesma, ó, menos 10, ó. Aqui, ó. Muito preciso. Esse multímetro realmente eu já esperava pela qualidade da Sama, pela precisão dos seus instrumentos, que ele seria um multímetro preciso. Mas ele superou minhas expectativas. Ele é mais preciso do que eu imaginei. Ele é um multímetro de alta precisão.
um analógico de alta precisão. Título de curiosidade, vamos medir a impedância, né, das escalas de tensão dele. Aqui ele tem uma impedância de 50 km por volt. Então nós vamos aferir na prática essa impedância. Vou colocar aqui no escala de resistência, né? Então vamos fazer a polaridade invertida, né? A gente aqui, olha, 50 kΩ na escala de 2.5, escala 10 volts, 200 kΩ exatamente, que é 20 km por volt, né? 20 km vezes 10 volts vai dar 200 km. Escala 50 volts, 1 mega de impedância. Escala 250, temos a impedância de 2,2 mega. Escala de 1000 volts, ele tem uma impedância de 9 kΩ, né, que ele discriminou para 1000 volts, né, para acima de 250. A partir de 250, 9 kΩ, então ele deu 9 mega ohms. Exatamente o que é discriminado por ele, né? Ele tem um diferencial que na escala tensão negativa ou positiva, ele oferece uma impedância maior, 50 km por volt. Então vamos verificar. Na escala mais ou menos 25, ele deu uma 896 km, né? Aproximadamente 900 km. Escala mais ou menos 5, 181 km. 180 km. Perfeito. É um multímetro, realmente ele está mostrando, né, todas as suas características dentro das especificações determinadas para ele, né? Um multímetro de alta precisão, um multímetro que mede com eficiência, né, tanto resistores, né, como tensão DC. Agora, para finalizar, a gente vai fazer um teste medindo a tensão da rede alternada, da corrente da tensão alternada. Então, para fazer esse teste, eu coloquei os dois multímetros em paralelo com a rede elétrica. Então vamos monitorar a tensão aqui da rede elétrica no Unity e comparar com a medição do multímetro Sanwa. Aqui temos uma tensão alternada de 129,8 volts, 130 volts. Aqui a gente verificando no multímetro da Sanwa, a tensão está exatamente 130, 125, esse tracinho maiorzinho, e aqui 130. Desta forma, né, concluímos que o multímetro Sanwa, ele é um multímetro realmente de alta precisão, é um excelente multímetro, eu recomendo ele, é um multímetro muito bom, né? E é um multímetro muito preciso, é um multímetro que realmente vale a pena a aquisição dele. É um multímetro muito bom, ele vem com a case, né? Que nem a gente mostrou no início, né? Essa case ela pode servir de suporte. Deixa eu afastar um pouquinho. Essa case aqui pode servir de suporte para ele, né? Para colocar ele na posição inclinada. E ela também serve para fechar ele também, né? Deixar ele fechadinho também. Ela solta, né? Deixa eu soltar aqui. Ó, ela desencaixa. Aí a gente coloca as pontas de prova dentro do compartimento e fecha ele com a case. Perfeito, é um ótimo, né? Ótima proteção. É um plástico de boa qualidade, é um plástico meio flexível, né? Ele não é um plástico totalmente rígido, né? É um plástico duro, né? Flexível, né? Então é isso. Eu apresentei esse multímetro da melhor forma, né? Espero que... Obrigado por ter assistido o vídeo, né? E espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Obrigado.